antes. Eu não tenho traumas na vida. Eu não Uhum. tenho traumas na vida. Mas é porque eu não tinha esses eventos de marcado abuso e violência e negligência, uma privação, uma quase morte, testemunhar um acidente, uma coisa assim. Uhum. Realmente nunca tinha acontecido. Mas esses TTzinhos, esses traumas menores, esses trauminhas, né? Eles são quase inerentes. Eu trouxe uma definiçãozinha, né, de trauma pra gente começar a falar. Eu gostei de saber, eu acho interessante, porque trauma, na faculdade de medicina, quando a gente fala trauma, tem muito a ver com socorrista. Então, já fiz curso de Uhum. atendimento a trauma, que é realmente essa coisa do socorrista, da emergência. Porque trauma tem essa origem grega que se relaciona à ferida. Então, ela remete à Uhum. ferida. O trauma é uma ferida, né? E aí que a forma como nós lidamos com as nossas feridas dita os nossos comportamentos. Eu gostei dessa definição. Eu peguei ela Sim. costurando alguns autores, que a forma como lidamos com as nossas feridas dita muito do nosso comportamento, hábitos sociais e a nossa forma de encarar o mundo. Faz encarar o presente à luz de um passado. O trauma faz a gente viver nesse passado que já está lá atrás, criando regras ocultas que gerem a nossa vida. Então, trauma é Uhum. esse esse acontecimento que deixa a gente preso naquilo que nos marcou. Como Exatamente. que você definiria trauma? O que que é trauma, Então, Rúbia? o que que é um trauma, né? Trauma é aquilo que acontece de forma muito intensa, muito rápido e muito cedo. Fase infantil, né? E às vezes tem maneiras diferentes, repetitivas, né? Que também pode acontecer. Trauma não são as coisas ruins que acontecem com você, né? Mas é aquilo que acontece dentro de você, como resultado do que aconteceu com você. O trauma, ele tem muito mais a ver do que acontece no nosso corpo em resposta a um estresse, a uma tal pessoa sofreu uma violência, né? Sofreu uma Uhum, violência, um abuso, ou viu uma violência, ou teve uhum, um pai que foi preso, alguma coisa aconteceu. Isso, em determinadas situações, dependendo daquele aporte que aquela criança tenha, eventualmente ela vive aquela lembrança, aquele momento com um momento difícil, uma lembrança uhum. complexa, mas que não afeta ela para o resto da vida, né? Sim. Eh, Vamos definindo assim, por exemplo, traumas do T maiúsculo, Uhum, né? Que são os isolados, os uhum, específicos, né? Que vem de um acidente grave, essas guerras. Olha o trauma dessas guerras, né? São ali, aconteceu, pá, né? Afogamentos, estupros, assaltos, né? Então, são traumas que acontecem de uma vez para qualquer idade. E ali gera um trauma isolado. São situações que ninguém nunca deveria passar na vida, É uma né? São. situação da mais. É onde causa o TEPT, né? O transtorno pós-traumático, de Uhum, um algo muito intenso, né? uhum. Mais ou menos assim. É. Aí, depois disso, viemos nos TTzinhos, né? Uhum. Que é os trauminhas, que são eventos repetitivos diários. Aquelas memórias, né, que as crianças têm ou crianças que viveram e vivem em famílias tóxicas, famílias disfuncionais com comportamentos eh, com brigas e discussões, onde o pai e a mãe ficam ali o tempo todo gritando, xingando, vão embora, indo embora para nunca mais voltar, né? Então, ali vem uma dor muito grande, né? E tudo isso é, diariamente. Então, o que que o cérebro entende? Ok, isso é normal. Só que os traumas dos TTzinhos se tornam muito mais, talvez, prejudiciais ao longo da Uhum. vida do que o próprio T maiúsculo. Tem uma- Então, eu gosto dessa. Eu adorei essa. Quando eu fui estudar o assunto, eu Aham. adorei essa separação, porque Sim.
esse trauma com T maiúsculo, né, o traumazão, aquele trauma que Sim. quando a gente pensa em trauma, nós nos remetemos a esses extremos de violência ou extremos de abuso, né. Uhum, Eu lembro que quando eu fui fazer minha terapia, uma das coisas que eu comecei na primeira sessão, eu falei: "Nossa, eu não tenho traumas na vida, eu não tenho uhum, traumas na vida". Mas é porque eu não tinha esses eventos de marcado abuso e violência e negligência, uma privação, uma quase morte, testemunhar um acidente, uma coisa assim, uhum. realmente nunca tinha acontecido. Mas esses TTzinhos, esses traumas menores, esses trauminhas, né, eles são quase inerentes a Não, eles são quase imperceptíveis. aham. Quando você recebe um paciente com essas características, né, de ali não sabe que é, o que sente, eh, eles são tão sutis, né, que você precisa entrar aí dentro da família de origem, por exemplo, para você aí você tem que abrir a visão, ampliar, aí é onde, né, as abordagens se cruzam, sistêmica e a outra, que eu vou falar depois. Então, o olhar ampliado, né, para aquele momento. Então, você percebe que você veio, mas da onde você veio? Uhum, Com quem você estava? Com quem você viveu? E aí você percebe que ali tem, né, os traumas sutis, que são uhum. totalmente maiores até às vezes, né? Esses Mais traumas difícil de tratar e de perceber. esses traumas sutis, né, que eles são repetidos, poderiam ser, por Uhum. exemplo, assim, só até para esclarecer, dar exemplos, assim, né, para quem tá ouvindo, por exemplo, eu tô pensando aqui, a criança que vê os pais brigando meio que toda semana, Sim, ou diariamente. fica sempre sozinha em casa. Ela é Isso. deixada em casa sozinha, Uhum. e aí a mãe sai no fim de semana, não fala quando que volta, volta só na Sim. segunda-feira, ela fica naquela sensação de desamparo, entra Uhum. semana, é um desamparo que vem, é um desamparo que Sim. vai, né, É um tem esses comportamento familiar disfuncional, uhum. totalmente inadequado para o cérebro da criança se desenvolver. Tem uma coisa importante que eu a gente estuda que é necessário no desenvolvimento infantil, que é a constância, né. A criança tem que Uhum. conseguir entender uma regra, assim: "Olha, Sim, quando eu faço a tarefinha direito, todo mundo fica feliz, então eu vou me sim. esforçar para fazer a tarefa direito". Validar Ela é que ela faz, validada, né. né. E aí Exatamente. nessas famílias que são, vai, Disfuncionais. disfuncionais, fica aquela coisa meio novelesca de Sim, grito, de quebrar prato, de isso. cria uma sensação de alerta Constante. eterno, né. Uhum. Ela não sabe quando que o pai vai chegar bêbado em casa, e aí Isso. se ele vai querer brigar, se vai bater na É. mãe. A criança fica com a sensação de medo, já começa ali a desenvolver o medo, Uhum, medos, né, infantis, que quando a gente pega um paciente, né, os medos infantis, vem disso, né? E aí uhum. começa a gerar todo um estresse crônico, uma ansiedade já, a origem, né? E tem uma coisa que a gente repara, que é aquela pessoa que você fala assim: "Nossa, e sua infância?". "Minha infância foi boa, não teve problema nenhum". Mas quando você pede detalhes, a pessoa não lembra da própria Não, infância. e aí que é o perigo, né? Porque existe os TTT, Hum, triplo, triplo? Ah, os isso eu não conheço três não, me T, conta aí. né? Que é Hã. a transmissão transgeracional do trauma, Ah, tá. que são informações, né, de pais para filhos, ou seja, intergeracional de pais para filhos e transgeracional de avós e bisavós, né? Por exemplo, é, aquelas pessoas que vêm assim, né? E quadros repetitivos de pânico, depressão, não responde a medicações, Uhum, uhum. entende? São 4 a gente chama de refratários. Isso. E aí, quando você vai perceber, essas pessoas, elas têm uma vida estável e tranquila, têm uma vida social, não tem dificuldades, né? Já fez autoconhecimento, já fez terapia, mas também não responde às terapias. Vai e volta, sabe? E aí é uma insatisfação muito grande, né?
E aí você começa a observar, né? Porque tem estudos que mostram que tem memórias do feto, que é a Uhum, transmissão intrapsíquica, né? uhum, uhum. Aí como que eu vou trabalhar isso, né? Aí é observar, né, a pessoa, trazer toda a história clínica dela e trabalha-se com o protocolo gestacional, ministrado pela Hum, doutora Ana Lúcia Castelo, que é a presidente entendi. da Associação Brasileira de MDR. Essa questão da transgeracionalidade do trauma, né, do trauma sendo Uhum, passado, é interessante porque eu tive o primeiro contato com essa questão dos traumas em sendo transmitidos, né, de mãe para filha, uhum, até de avós para sim, os netos, foi estudando epigenética, né, então sim, a gente tem estudos nesse sentido de momentos ali, teve a grande fome da China, que foi um momento uhum, de trauma generalizado, então eles conseguem estudar esses descendentes da grande fome da China ou momentos de guerra, que sim, fazem esses estudos mostrando como que mães que estavam grávidas, como que foi sim, essa prole, como que foram esses filhos. Então são filhos que, por exemplo, os que estavam nessa situação de fome, as mães passaram fome, eles têm uma tendência maior de sim. ter diabetes, por exemplo, então tem essas doenças, eles usam esses marcadores de doenças, né? E é bem interessante que quando a gente começa a trabalhar, porque o protocolo, ele como que ele faz? De duas formas, né? Ou mês a mês, Uhum. ou cada trimestre da gestação. E se aparecer uma perturbação ali, né, do feto, a gente vai trabalhando isso. Eu tenho uma coisa que eu já falei algumas E vezes, faz o corte do ciclo do trauma, você entende? interrompe, né, esse Interrompe. ciclo. Tem uma questão que já me mandaram bastante lá no Instagram, que era, eu coloquei lá uma vez sobre pessoas que não lembram da infância, que tem essas amnésias, Traumas ocultos, são traumas traumas ocultos. precoces, né? Que vem dessas mães que não tiveram, que tiveram traumas na infância, né? E que passaram a memória para o feto. Uhum, Estudos mostram nos exames circuitos cerebrais uhum. em essas crianças, né? Os processos traumáticos, eles vão lá e ligam e desligam esses circuitos cerebrais, esse funcionamento Uhum, cerebral, tornando mais fácil ou mais difícil acessar aquela memória, né? A pessoa que ela não sim. consegue se. E às vezes, olhando para esses traumas precoces e ocultos, não é nem porque não vai lembrar, né? Uhum. Não tem como, mas aí depois a gente explica como que você vai, né, se libertar disso. Tem uma coisa, tem um apontamento assim que parece meio óbvio, mas a gente esquece dele, né? Que Uhum, toda criança ela vai ter uma visão infantil de um acontecimento. Isso para mim é muito relevante porque assim, nós temos memórias, sei lá, eu tenho memórias de infância, todo mundo tem memória de infância, uhum, em que você viu aquela situação que talvez seu pai não foi na festinha lá da escola, ou que teve uma viagem que a família inteira foi e você não uhum. foi, e aquela sensação de abandono, e aquela história fica meio em aberta, fica aquela coisa que a pessoa remói, que a pessoa fica trazendo. Isso seria isso também eu vou considerar traumático? Eu vou chamar isso de trauma? Na realidade, os traumas, eles, de várias formas, né? Uhum, Então, dependendo da história do paciente, você começa a analisar. Trauma do desenvolvimento, por exemplo, né? Aquela criança que passou muitos eventos estressores uhum, fortíssimos, né? E que crianças pequenas de nasceu até 3 anos, 4 anos, ela não está preparada para aquilo, entende? de forçar um Isso, aprendizado. isso, ela está imatura. O que que acontece? O que que ela espera dos pais e cuidadores? Que eles olhem para ela e acalme e ajude ela a regular, porque a criança não dá conta de se Uhum, regular sozinha. Mas o que que ela acha? O que que ela encontra às vezes? Os pais totalmente desregulados, super estressados, pais deprimidos, uhum, ansiosos, né, que já está com um processo aí difícil de doença mesmo, né? uhum. Então, ele não está conectado com aquela criança. Como é que essa criança vai se regular? Uma Qual o criança resultado disso?
É a manutenção daquele evento. Exatamente. O que que a criança ela vai se sentir eh, sozinha no mundo, né? Então ela vai fazer o quê? Ela vai ficar perdida nas emoções, comportamentos, Uhum, ela vai ter dificuldade, ela não vai saber lidar, uhum. entende? Esse eu acho que é um bom ponto da gente meio que sistematizar a coisa toda, né? A criança pode ter um evento grave de. Um cachorro pode morder ela, por exemplo. Ela pode sofrer uma Uhum, mordedura de um cachorro. E aí ela pode recorrer a pais, recorrer aos cuidadores. E se eles estiverem regular, se eles forem pessoas que conseguem manter uma calma, um uhum. acolhimento, abraçar, falar, nossa, Elabora o medo de forma natural. reconhece, Uhum. então tá chorando, ai, o cachorro, nossa, que cachorro que fez isso com você, cachorro feio, olha ali o cachorro, E ao invés de falar engole o choro, ao invés de invalidar, ao invés de sair desesperado, também se afligindo, né, e se desregulando também, se esse adulto consegue ser adulto para essa criança, acolher ela, tratar, cuidar dela, dar esse amparo, provavelmente essa memória vai ficar, ela talvez lembre do ocorrido, mas não vai se tornar algo traumático, enquanto que a criança talvez não se torne algo traumático, enquanto que a criança que vai atrás dos pais, e aí ou eles falam: "Engole o choro, né, porque você tá chorando", ou eles também se desregulam totalmente, ou nem estão presentes, eles estão ausentes, nem estão lá para dar esse amparo, aí o corpo dessa criança não vai aprender a reagir a uma situação de estresse como Não, ela essa, né. vai ficar ali. Perpetuamente na reação lá do cachorro, o cachorro fez a mordedura. Sim, ela vai repetir a mesma memória. Ela, quando a memória fica armazenada de forma disfuncional daquele evento, né? Quando ela passar por uma outra situação parecida, vai ativar, aperta play, Uhum, né? E aí ela vai novamente sentir a sensação que ela já conhece. O cérebro já entendeu, porque o nosso cérebro ele tem muita capacidade de gravar as coisas negativas, né? É Ele é campeão, não, ele é ótimo, ele é ótimo. ótimo. Agora, isso sempre foi, né? Desde os primitivos. Agora, quando você tem um evento bom, algo bom, né? Passa muito rápido. Não dói, não incomoda, então Uhum. o cérebro Não é fala, não, decisivo pra não, não tem sobrevivência, problema, né. pode ir, é neutro, né? Aham. Então, a dificuldade de uma pessoa que guarda nas memórias os eventos negativos, ela tem dificuldade para verificar a parte positiva, Uhum. né? E ali ela fica Ela fica o trauma condicionada. congela o É, corpo, condiciona o sim, corpo de um sim. jeito que fica O trauma, travado, ele né. fica entre a luta, fuga e o congelamento. Uhum. A luta, eu posso ficar agressivo, né? Eu posso ficar ansioso. Hum. A fuga, eu posso ir para várias coisas, inclusive para os vícios, né? Uhum. Porque o vício, o Gabor Maté, que é um estudioso famoso do Que eu tô Canadá, fã dele, eu quero conhecer é, ele, eu quero pedir autógrafo ele dele. fala assim que os vícios não são uma escolha das pessoas, né? São as adaptações do como ele aprendeu a se defender, né? Aham. Então ele vai para se aliviar. Tudo bem, a gente sabe, mas ali nos vícios a gente pensa, poxa, mas tem interação da pessoa, como ela vive, né, com as pessoas, tudo bem, claro que tem. Mas, eh, se eu não tivesse um trauma, eu saberia lidar melhor Aquilo não ia se com a perpetuar. interação, né, não ia se perpetuar. Uhum. Então, é esse o diferencial. Então a pessoa tem um trauma, então ela viveu uma experiência de violência, uma experiência, Uhum, e aí ela não conseguiu se regular bem naquele momento, ela não conseguiu, assimilar aquilo realmente, porque foi ou muito intenso, ou ela não teve a criança não teve o suporte, e aí ela vai ficar com aquilo, marcado, fica com aquela marca, aquela reação que se uhum, perpetua, sim, e aí ela vai ficar nesses 3 pontos. Uma luta, então a gente pode ver nisso, uma pessoa que, com o menor comentário, talvez já explode, já sai de si, já entra nessa coisa explosiva. ela passeia na luta,
na fuga ou congelamento. A mesma pessoa, ela pode Ela ficar... pode, Ah, ela entendi, pode. Tem entendi. momentos que ela está lutando, ela tem consciência Uhum. do trauma, ela sabe o que aconteceu, mas ao mesmo tempo ela vai para a fuga. A fuga... Aí ela desencadeia, Entendi. né, os vícios. O medo eu poderia ver ele como ansiedade, crises de pânico, crises ansiosas. Medo a gente define. O medo é natural, faz parte do ser humano, né? Mas o medo patológico, ele é diferente. Ele te incomoda, ele te perturba, ele te deixa mal, né? Eu sempre falo assim para os pacientes, vamos acolher todos os nossos sentimentos, independente do que seja. Medos, não importa. Porém, visita, não morada, né? E essa definição é que me faz pensar que eu sou um ser humano. Eu posso sentir medo, sim, por que não, né? Uhum. Só que me fazer sofrer, taquicardia, Uhum. quantos medos injustificáveis. Essa coisa, esses mal-estares, né? Seja de luta, raiva, explosividade, ou fuga, medo, ansiedade, eu consigo meio que aplacar eles, disfarçar eles na fuga, né? Se eu vou para uma distração Sim. química, né? Se a pessoa começa a beber, fica compulsiva por bebida, fica compulsiva por jogos, ou, e eu adoro quando o Gabor Maté fala disso, fica compulsiva por trabalho, por acumular Sim. dinheiro, ela tá sempre nessa constante desvio de atenção, né? Ela tem um Sim. problema latente, ela tem uma questão não resolvida, Uhum. e ela vive numa busca por, deixa eu olhar pro outro lado, porque é intolerável olhar para isso aqui que tá Ela não acontecendo. consegue. Isso, Ela não é consegue. possível, né? E às vezes, quando o trauma é desencadeado, também leva para o colapso, né? Que é o congelamento. É Uhum. onde ela dissocia totalmente. A dissociação... Colapso, ela colapsa totalmente. Aham.